Falamos a respeito do complexo problema da existência, a respeito da formação das imagens em nossas relações uns com os outros e das imagens que o pensamento projeta e que nós reverenciamos. Falamos a respeito do medo, do prazer, do fim do pesar e sobre a questão do que é o amor, pondo de lado toda a agonia que está implicada no assim chamado amor. Falamos a respeito da compaixão para com a sua inteligência e a respeito da morte. Devemos agora falar sobre religião. Muitos intelectuais de todo o mundo se intimidam com o assunto da religião. Eles percebem o que as religiões são no mundo atual, com as suas crenças, dogmas, rituais e a organização hierárquica dos seus sistemas. E, de preferência, zombam e fogem de qualquer coisa relacionada com a religião. E, ao envelhecerem, ao se aproximarem daquele limiar chamado morte, frequentemente retornam ao seu antigo condicionamento. Eles se tornarão católicos ou irão em busca de algum guru na Índia ou no Japão. A religião no mundo todo perdeu a sua credibilidade e não tem mais nenhuma significação na vida diária. Quanto mais vocês examinam, mais vocês se tornam cônscios do conteúdo de todas as estruturas religiosas. Mais vocês se tornam céticos a respeito de todo o negócio e, assim como os intelectuais, vocês nada têm a fazer com elas. E os que não são céticos tratam a religião de modo romântico, emocional ou como uma forma de entretenimento. Se deixarmos de lado as atitudes intelectuais, românticas e sentimentais com relação às religiões, podemos então começar a perguntar, não com ingenuidade, mas com seriedade, o que é religião? Sem olharmos apenas para o sentido dessa palavra, mas profundamente. O homem, desde os tempos antigos, sempre pensou que deve haver alguma coisa além da vida diária comum, da miséria comum, da confusão e do conflito da vida diária. Na sua procura, ele inventou todas as espécies de filosofias, criou todas as espécies de imagens, desde aquelas dos antigos egípcios e dos antigos hindus até as dos tempos modernos, sempre aparentemente sendo apanhado por alguma espécie de engano. Ele se engana a si mesmo e, por meio desses enganos, cria todas as espécies de atividades. Se pudéssemos varrer tudo isso, sem nos hipnotizarmos, livres da ilusão, então poderíamos examinar, indagar muito profundamente se existe algo além de todo o contágio do pensamento, de toda a corrupção do tempo, além da nossa existência habitual no espaço e no tempo, e se há algum caminho para isso, ou nenhum caminho, e como a mente pode alcançá-lo ou chegar até lá. Se fazemos essa pergunta, então, como devemos nos aplicar a ela? Será necessário alguma espécie de preparação, de disciplina, de sacrifício, de controle, um certo período de preparação para depois avançar? Em primeiro lugar, é importante entender que devemos estar livres de todas as ilusões. Assim, o que cria as ilusões? Não será o desejo de alcançar alguma coisa, de experimentar alguma coisa fora do comum? Percepção extrasensorial, visões, experiências espirituais? Devemos ser bem claros quanto à natureza do desejo e entender o movimento do desejo, que é o pensamento com a sua imagem, e também não ter nenhum motivo em nossa indagação. Pode parecer muito difícil não ter nenhuma intenção, não ter nenhum sentido de direção, de modo que o cérebro fique livre para indagar. Deve haver ordem na nossa casa,
na nossa existência, nas nossas relações, na nossa atividade. Sem ordem, o que é a liberdade? Não pode haver nenhuma virtude. A virtude, a correção, não é uma coisa que possa ser cultivada intelectualmente. Quando há ordem, há virtude. Essa ordem é uma coisa viva, não uma rotina ou um hábito. Em segundo lugar, há alguma coisa a ser aprendida? Há alguma coisa que possa ser aprendida de outra pessoa? Podemos aprender com uma outra pessoa história, biologia, matemática, física. Todo o complexo conhecimento do mundo tecnológico pode ser aprendido com outra pessoa ou com os livros. Há alguma coisa que possa ser aprendida com a psicologia a respeito das nossas vidas, a respeito do que é eterno? Se é que existe alguma coisa eterna? Ou nada há a aprender de outra pessoa, porque toda a experiência humana, todo o conhecimento psicológico que a humanidade reuniu durante milhões de anos está dentro de nós mesmos. Se é assim, se a nossa consciência é a consciência de toda a humanidade, então parece um tanto absurdo, um tanto ingênuo, tentar aprender de outra pessoa a respeito de nós mesmos. Isso de aprender a respeito de nós mesmos exige completa clareza de observação. Isso é simples. Assim não há nenhuma autoridade psicológica e nenhuma autoridade espiritual, porque toda a história do gênero humano, que é a história da humanidade, está em nós mesmos. Portanto, não há nada a experimentar. Não há nada a ser aprendido de alguém que diga: "Ei, eu sei!" Ou "Vem cá, eu lhes mostrarei o caminho para a verdade." Dos sacerdotes do mundo todo, dos intérpretes entre o mais alto e o mais inferior. Para aprender, para nos entendermos a nós mesmos, toda autoridade deve ser deixada de lado. É óbvio. A autoridade faz parte de nós mesmos. Somos o sacerdote, o discípulo, o professor. Somos a experiência e o fim, se soubermos como compreender. Não há nada a ser aprendido de ninguém, inclusive do conferencista. E, principalmente, ninguém deve deixar-se influenciar pelo conferencista. Temos que ser livres para indagar com muita profundidade e não superficialmente. Podemos ter feito toda a indagação superficial durante os últimos 5 ou 50 anos e chegado a atingir uma certa ordem em nossas vidas. E ao prosseguirmos, podemos estabelecer mais ordem e assim podemos perguntar: qual é a mente religiosa que pode entender o que é a meditação? Nos últimos 15 anos, essa palavra meditação tornou-se muito popular no Ocidente. Antes disso, muito poucas pessoas, as que estiveram na Ásia, haviam indagado sobre as formas orientais de meditação. Os asiáticos disseram que somente através da meditação alguém pode chegar a ou entender aquilo que é intemporal, que não possui nenhuma medida. Mas, mais recentemente, aqueles que nada mais têm a fazer senão se chamarem de gurus, vieram para o Ocidente, trazendo essa palavra que faz a meditação parecer-se com uma droga. Há também os vários sistemas de meditação: o tibetano, o hindu, o zen japonês e assim por diante. Esses sistemas foram inventados pelo pensamento. E sendo o pensamento limitado, os sistemas são, inevitavelmente, limitados. Eles também se tornam mecânicos. Pois se você repete
a sua mente naturalmente fica embotada, um pouco estúpida e completamente crédula. Tudo isso é um senso comum, mas há uma tal avidez de experimentar algo de espiritual, seja através das drogas, do álcool ou seguindo um sistema de meditação que, como se espera, proporcione uma espécie de experiência excitante. Existe um grande enfado com a vida diária, com o fato de termos de ir para o escritório durante os próximos 40 anos e, ao final, morrer. Há um tédio tão grande com relação às religiões estabelecidas que, quando alguém aparece com algumas noções fantásticas, as pessoas se deixam iludir. É isso que está acontecendo. Não é nenhum exagero, isso não é atacar ninguém pessoalmente, mas uma afirmação do contrassenso que está ocorrendo. Assim, se estivermos superficialmente cônscios de tudo isso, nós o poremos de lado, pois se trata de algo completamente sem sentido. Não temos que ir à Índia, ao Tibete, a Roma. Se usamos o senso comum e tivermos uma mente crítica, que esteja questionando o que os outros dizem, bem como nos questionando. É importante questionar tudo o que considerarmos correto e nobre, ou uma experiência real. E é essencial manter uma mente capaz, racional, sensata, livre de todas as ilusões e de quaisquer formas de auto-hipnose. Então, o que é o ser humano? O ser humano tem vivido do pensamento. Toda a arquitetura, toda a música, as coisas que estão dentro das igrejas, os templos e as mesquitas, tudo foi inventado pelo pensamento. Todas as nossas relações estão baseadas no pensamento. Embora digamos, eu amo você, isso também está baseado na imagem que o pensamento criou do outro. O pensamento, para o ser humano, é surpreendentemente importante. E o próprio pensamento é limitado. A sua ação é produzir a divisão entre as pessoas, a minha religião, o meu país, o meu Deus, a minha crença, em oposição à sua. Tudo isso é um movimento do pensamento, do espaço e do tempo. A meditação é a capacidade do cérebro que não está mais funcionando apenas de modo parcial, do cérebro que se libertou do seu condicionamento e, portanto, está funcionando como um todo. A meditação desse cérebro é diferente da mera contemplação de uma pessoa condicionada, como cristã ou hindu, e cuja contemplação é feita através de uma formação passada, de uma mente condicionada. A contemplação não liberta ninguém do condicionamento. A meditação exige uma grande indagação e se torna extraordinariamente séria, não podendo funcionar parcialmente. Por parcialmente, queremos dizer funcionar numa determinada especialização ou numa ocupação particular, que tornam o cérebro estreito para a aceitação de crenças, tradições, dogmas e rituais, tudo inventado pelo pensamento. Os cristãos usam a palavra fé, fé em Deus e na providência, de modo que as coisas sairão bem. Os asiáticos têm as suas próprias formas de fé, karma, reencarnação e evolução espiritual. A meditação é diferente da contemplação no sentido de que a meditação exige que o cérebro haja por inteiro e não esteja mais condicionado a agir parcialmente. Essa é a exigência para a meditação. Do contrário, ela não tem sentido. Assim, a pergunta é possível viver nesse mundo que exige determinadas formas de especialização? O mecânico, habilidoso, o matemático ou a dona de casa? É possível ficar, no entanto, livre da especialização?
Suponhamos que eu seja um físico teórico e tenha passado a maior parte da minha vida fazendo fórmulas matemáticas, pensando nisso, indagando, cultivando um considerável conhecimento a esse respeito, de modo que o meu cérebro tornou-se especializado, reduzido, e então eu começo a indagar sobre a meditação. Então, na minha indagação sobre meditação, eu apenas posso entender parcialmente a sua significação e a sua profundidade, porque estou ancorado em outra coisa, na física teórica da minha profissão. Estando assim ancorado, eu começo a indagar, teoricamente, se existe a meditação, se existe o intemporal. Assim, minha indagação torna-se de novo parcial. Mas eu tenho que viver nesse mundo. Sou professor universitário, tenho mulher e filhos, tenho essa responsabilidade e talvez também esteja doente. No entanto, eu quero indagar muito profundamente a natureza da verdade, que é parte da meditação. Assim, a pergunta é: será possível ser especializado como um físico teórico e ainda assim deixar isso num certo nível, de modo que o meu cérebro, o cérebro que é o cérebro comum a toda a humanidade, possa dizer: sim, esta função especializada existe, mas ela não vai interferir? Se sou carpinteiro, conheço a qualidade da madeira, o seu veio, a beleza da madeira e dos instrumentos com os quais trabalhá-la. E percebo que isso é natural. E também percebo que o cérebro que cultivou a especialidade provavelmente possa entender a integridade da meditação. Se como carpinteiro eu entender isso, essa verdade, de que eu como carpinteiro tenho um lugar, mas também que a especialização não tem lugar nenhum na totalidade da compreensão, na totalidade do entendimento da meditação, então essa especialização torna-se um caso menor. E assim começamos a perguntar: o que é meditação? Antes de mais nada, a meditação exige atenção, o que significa empregar toda a sua capacidade e energia na observação. A atenção é diferente da concentração. A concentração é um esforço feito pelo pensamento para focalizar a sua capacidade, a sua energia num determinado assunto em especial. Quando vocês estão na escola, são treinados para se concentrarem. Isso é para colocarem toda a energia num determinado ponto. Na concentração, não é permitida a interferência de qualquer outro tipo de pensamento. A concentração implica o controle do pensamento. Não permitir que ele vague, mas mantê-lo focalizado num assunto em especial. É a operação do pensamento que focaliza a atenção, que focaliza a energia nesse assunto. Nessa operação do pensamento, há compulsão, controle. Assim, na concentração, há o controlador e o controlado. O pensamento está vagando, o pensamento diz não vague e eu o trago de volta, como o controlador que diz devo me concentrar nisso. Assim, há o controlador e o controlado. Mas quem é o controlador? O controlador é parte do pensamento e é passado. O controlador diz: aprendi bastante e é importante para mim. O controlador controlar o pensamento. Isso é, o pensamento dividiu-se em controlador e controlado. Isso é um truque que o pensamento cria para si mesmo. Agora, na atenção, não há nenhum controlador nem o controlado. Há somente a atenção. Assim, é necessário um exame cuidadoso da natureza da concentração.
com o controlador e o controlado. Durante toda a nossa vida existe esse controlador. Devo fazer isso, devo fazer aquilo, devo controlar meus desejos, controlar a minha raiva, controlar o meu ímpeto. Devemos ser bem claros no entendimento do que é a concentração e do que é a atenção. Na atenção, não há nenhum controlador. Assim, na vida cotidiana, existe acaso um modo de viver no qual toda forma de controle psicológico deixe de existir? Porque controle significa esforço, significa divisão entre controlador e o controlado. Estou com raiva e devo controlar a minha raiva. Eu fumo e não devo fumar e devo resistir ao fumo. Estamos dizendo que há alguma coisa completamente diferente. E isso pode ser entendido e pode ser completamente rejeitado. Porque é muito comum dizer que a vida toda é controle. Se você não se controlar, vai tornar-se permissivo, absurdo, sem sentido. Portanto, você deve se controlar. As religiões, as filosofias, os professores, a sua família, a sua mãe, todos eles o encorajam a se controlar. E nós perguntamos, quem é o controlador? O controlador é formado no passado. Passado que é conhecimento, que é pensamento. O pensamento dividiu-se em controlador e controlado. A concentração é essa operação. Ao entendermos isso, estamos fazendo uma pergunta muito mais fundamental que é: podemos viver nesse mundo com uma família e com responsabilidades sem a sombra do controle? Vejam a beleza dessa pergunta. O nosso cérebro tem sido treinado durante milhões de anos para se inibir, para controlar e agora não opera nunca com a sua inteireza. Vejam por vocês mesmos o que ele está fazendo. Observem o seu próprio cérebro em operação, racionalmente, criticamente, o examinando de modo que não haja nenhum engano ou hipnose. A maioria das meditações que foram apresentadas, vindas do mundo asiático, implicam em controle. Controle o seu pensamento para ter uma mente em paz, isso é, quieta, isso é, que não esteja eternamente tagarelando. O silêncio, a quietude e o sossego absoluto da mente, do cérebro, são necessários a fim de percebermos e de atingirmos isso. Essas formas de meditação, embora sutis, têm no controle a sua base. De modo alternativo, você se entrega a um guru ou a algum ideal e pode esquecer-se de si mesmo, porque você se entregou a alguma coisa e, portanto, está em paz. Mas, de novo, há o movimento do pensamento, do desejo e da excitação de atingir alguma coisa que você se ofereceu. A atenção não é o oposto da concentração. O oposto tem a sua base no seu próprio oposto. Se o amor é o oposto do ódio, então o amor nasce do ódio. A atenção não é o oposto da concentração. Está totalmente divorciada dela. A atenção precisa de esforço? Essa é uma das nossas principais atividades. Devo fazer um esforço. Sou preguiçoso, não quero me levantar essa manhã, mas tenho que me levantar. Fazer um esforço. Eu não quero fazer coisa alguma, mas eu devo. Vejam como é extraordinário o fato de não podermos apanhar o significado disso imediatamente. Isso tem de ser explicado, explicado e explicado. Parece que somos incapazes de dirigir a percepção para a diferença entre concentração e atenção. Incapazes de ter uma compreensão da atenção e de estarmos atentos. Quando acontece a atenção? É óbvio que não é através do esforço.
Quando alguém faz um esforço para estar atento, isso é um indício de que está desatento e de que está tentando transformar essa desatenção em atenção. Mas ter uma percepção rápida, ver instantaneamente a falsidade de todas as organizações religiosas, de modo a estarmos fora delas. Ver instantaneamente que o observador é o observado e que, portanto, não se faz nenhum esforço. Simplesmente é isso. O esforço existe quando há divisão. Será que isso não indica que o nosso cérebro se tornou insensível porque fomos treinados e assim ele perdeu a sua antiga rapidez, a sua capacidade de ver diretamente, sem todas as explicações e palavras, palavras e palavras? Mas, infelizmente, temos que passar por isso porque a nossa mente, o nosso cérebro, não podem, por exemplo, entender instantaneamente que essa verdade não tem caminho. Ele é incapaz de perceber a amplitude dessa afirmação, a sua beleza e pôr de lado todos os caminhos, de modo que o nosso cérebro se torne extraordinariamente ativo. Uma das faculdades é que nos tornamos mecânicos. Se o nosso cérebro não for extraordinariamente vivo e ativo, ele fenecerá gradualmente. Agora o nosso cérebro não tem nenhum pensamento. Ele tem que estar ativo, mesmo que parcialmente. Mas quando o computador puder assumir o comando de todo o trabalho e da maior parte do pensamento, operando com a rapidez que o cérebro não possui, então o cérebro irá fenecer. Isso está acontecendo. Não é uma afirmação exagerada do conferencista. Está acontecendo agora e não estamos cônscios disso. Na concentração há sempre um centro, a partir do qual agimos. Quando nos concentramos, nós o fazemos para obter algum benefício, por algum profundo motivo enraizado. Observamos de um centro. Enquanto que na atenção não há nenhum centro. Quando olhamos para alguma coisa imensa, como as montanhas, com a sua extraordinária majestade, o contorno contra o céu azul e a beleza dos vales, essa beleza, por um momento, desativa o centro. Ficamos, por um momento, atordoados por sua grandeza. A beleza é essa percepção quando o centro deixa de existir. Uma criança, quando lhe damos um brinquedo, fica tão absorvida por ele que deixa de ficar travessa. Fica completamente com o brinquedo. Mas quando quebra o brinquedo, volta de novo a si mesma. A maioria de nós está absorvida por seus diversos brinquedos. Quando os brinquedos desaparecem, voltamos a nós mesmos. No entendimento de nós, mesmo sem o brinquedo, sem qualquer orientação, sem qualquer motivo, está a liberdade da especialização, o que torna todo o cérebro ativo. Quando o cérebro está ativo, existe a atenção total. Estamos sempre percebendo ou sentindo com parte dos nossos sentidos. Ouvimos alguma música, mas nunca realmente a escutamos. Quando olhamos para uma montanha por causa da sua majestade, os nossos sentidos operam totalmente. Portanto, nós esquecemos de nós mesmos. Quando olhamos para o movimento do mar ou para o céu com uma resga da lua, quando estamos totalmente cônscios com todos os nossos sentidos, isso é atenção completa, não qual não há nenhum centro. Isso significa que a atenção é o silêncio total do cérebro. Não há mais nenhuma tagarelice e ele está completamente quieto. Um silêncio absoluto da mente e do cérebro. Há várias formas de silêncio. O silêncio entre dois ruídos, o silêncio entre duas notas, o silêncio entre pensamentos,
O silêncio de quando entramos numa floresta, onde há o grande perigo de um animal perigoso, tudo fica totalmente em silêncio. Esse silêncio não é juntado ao pensamento, nem nasce através do medo. Quando estamos realmente amedrontados, os nossos nervos e o nosso cérebro tornam-se quietos. Mas a meditação não é essa qualidade de silêncio. É totalmente diferente. O seu silêncio é a operação de todo o cérebro com todos os sentidos ativos. É a liberdade que produz o silêncio total da mente. Essa mente, este cérebro-mente que está absolutamente quieto. Não a quietude produzida pelo esforço, pela determinação, pelo desejo ou pelo motivo. Essa quietude é a liberdade da ordem que é virtude, que é correção de comportamento. Nesse silêncio está apenas aquilo que é inominável e intemporal. Isso é a meditação.